Valinhos hoje é uma cidade industrial, com asfalto, prédios e até trilhos do trem. Mas como tudo isso começou? Como será que a cidade ganhou essa cara? Quais as histórias por trás do espaço onde vivemos hoje? Para descobrir, só tem um jeito: investigar. A memória está viva nas ruas, nas construções e na lembrança do povo mais velho, que viu e fez a cidade crescer. Então vem comigo, vamos descobrir a história dos bairros de Valinhos. Essa terra nem sempre se chamou Valinhos. Antes das fábricas, havia vegetação nativa. Antes das ruas, caminhos indígenas. Nessa história toda, um traço se mantém perene: o Ribeirão Pinheiros. Em lugar do barulho dos automóveis, havia muito silêncio. Nos anos 1600, o barulho do Ribeirão era cortado pelas vozes dos Guaianás, o grupo indígena que vivia por aqui. Eles eram caçadores-coletores, ou seja, viviam se deslocando pelo território. Usavam o rio para pesca e banho, bem diferente da nossa realidade atual. Esses indígenas se entendem parte da natureza, eles se entendem parte do rio, eles se entendem parte das árvores, eles se entendem parte dessa cosmologia. Você passa a olhar para tudo que está à sua volta como ser, né, como ser vivo, como parte de si mesmo. Não como algo a ser preservado porque é utilitário, porque vai utilizar. A natureza deixa de ter essa função utilitária. Nós conseguimos nos imaginar sem o rio, porque a gente abre a torneira e vê a água caindo, porque a empresa fez lá o trabalho dela e mandou a água. O indígena não percebe o mundo assim, ele percebe esse mundo como o habitat dele, né? Isso que nós chamamos de natural, de natureza, faz parte dele. Mas logo esse modo de vida iria se transformar para sempre. Os colonos portugueses, saindo de São Paulo e do litoral, escravizaram os povos indígenas que viviam por aqui. Eles apagaram sua memória para sempre. Hoje, quase ninguém sabe que os Guaianás passavam pelo território de Valinhos. Nos anos 1700, a região onde hoje é Valinhos estava no caminho de uma riqueza fabulosa. O caminho dos Goiáses saía de São Paulo e levava para o ouro abundante, de onde hoje é a região central do estado de Goiás. Logo, uma gente ambiciosa e aventureira começou a entrar pela Mata Atlântica atrás de ouro: os bandeirantes. Em algum ponto desse ribeirão, alguém decidiu criar uma parada para eles, um pouso de tropeiros. Por causa disso, vai acontecer na história o primeiro registro do território onde está Valinhos. O documento mais antigo da nossa cidade está no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Esse aqui é o registro de uma carta de Sesmaria de 1732. O morador de Jundiaí, Alexandre de Gusmão, pediu ao governo da província o direito de usar a região próxima ao Ribeirão Pinheiros como um pouso de tropeiros. E abriu da vila de Jundiaí para a paragem chamada Campina, em o Ribeirão, chamado Pinheiro. Um pouso era um local de descanso para os tropeiros, construído em madeira, tudo muito rústico. Dentro da vendinha, carne seca e aguardente. Do lado de fora, um espaço para prender as mulas, tudo protegido por um funcionário muito bem armado. Nós temos uma imagem gloriosa dos bandeirantes. Homens fortes, carregando espingardas, adentrando a Mata Virgem com suas botas de couro. Mas hoje a gente sabe que se os pousos de tropeiros eram rústicos, a gente que os usava era mais rústica ainda. Ele normalmente anda descalço, anda de tanga e está de arco e flecha. Esse cara é o bandeirante. Eles estão buscando ouro. E vem em quais condições? Vem o bandeirante-chefe, vem com armas de fogo, vem com alguns portugueses auxiliares, vem com muitos indígenas ajudando, indígenas que foram aculturados, cristianizados. Essas mulheres indígenas serviam sexualmente os portugueses. Como em toda a colônia, são regiões ermas, são regiões de vazio demográfico completo. Então você tem, basicamente, pessoas buscando a riqueza fácil e rápida. Então é um clima de desconfiança e é um clima de muita violência e de muita vigilância. É um mundo em que as pessoas andam armadas naquilo que podem, e andar armada pode ser só um facão também, andar armado pode ser só isso. E a vigilância é constante, a desconfiança é constante.
A hora que chega no Pouso de Pinheiros alguém estranho, né, ele vai ser vigiado o tempo todo, porque há desconfiança generalizada sobre todos. Depois disso, os historiadores não encontram muita coisa sobre o Pinheiros. É só 30 anos depois, nos recenseamentos de 1767 e 1776, dessa vez nós temos nomes, os primeiros habitantes registrados do território onde hoje é a nossa cidade. Susana, viúva, e Antônia, solteira. Elas eram chefes de família, tinham filhos, mantinham roças para sua subsistência e viviam em habitações rurais, os chamados fogos. Susana e Antônia, como tantas mulheres pelo mundo hoje, praticavam a agricultura de subsistência. Os documentos dizem que Susana cultivava milho e feijão em terras cedidas, de favor. Elas deviam viver em casas de pau a pique. Provavelmente vieram de Minas Gerais, onde o ouro estava se esgotando. Como era o dia a dia dessas mulheres em Valinhos? Isso não entrou para a história. Nós precisamos pesquisar para ver como que era o cotidiano exato dessas pessoas. Quem eram as outras Antônias e Susanas e Franciscos e Josés que surgiram depois, no final do século XVIII, começo do XIX, como que eles viviam, em quais condições, eram analfabetos, não deixaram nada escrito. No centro da cidade você tem um belíssimo monumento de homenagem aos italianos, à imigração italiana. Está precisando de um outro, homenageando indígenas, homenageando os colonos primeiros portugueses e homenageando os africanos que foram escravizados, que morreram por aqui escravizados. Então você tem que recuperar a história das Susanas e das Antônias para que ela faça parte da identidade. O Ribeirão continuou a passar, como o tempo, sempre indo para frente. A província precisava ser povoada, e o caminho foi outro: a cana-de-açúcar e o café. O Pinheiros daria peixe para os trabalhadores por mais 2 séculos. Ele também irrigaria as fazendas. Hoje o Ribeirão Pinheiros está sujo e mal cheiroso, bem diferente da época em que os Guaianazes, os Bandeirantes, Susana e Antônia passaram por aqui. Preservá-lo seria manter viva a nossa história. O Ribeirão atravessaria uma imensa fazenda de café, a Capuava. Mas a história dessa fazenda e o bairro no qual ela se transformou é assunto para o próximo vídeo da nossa série.